Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Dorinha. Olha, hoje nós vamos falar sobre as marcas que a Covid deixa nos pacientes. Quais são as sequelas da Covid-19, tá bom? Então, por favor, veja o vídeo até o fim, as explicações estão bem interessantes. E se você gostar, dá um joinha, não se esqueça de dizer que gostou e faça os comentários aqui embaixo, que vai ser bem legal e que eu vou gostar de interagir com vocês e de responder, etc. Tá bom, gente? Então vamos lá para o vídeo, né? Olha, alguns pacientes de Covid, e não são poucos, apresentam aquilo que é chamado, está sendo chamado hoje de Covid de longa duração. O que é a Covid de longa duração? A Covid de longa duração é quando o paciente persiste com alguns sintomas, não todos, né? Alguns sintomas da Covid, elas persistem a partir do momento em que o paciente ficou doente, esses sintomas persistem por 4 semanas, até 3 meses, tem pacientes que têm relatos de até 8 meses apresentando esses sintomas da Covid, né? Agora, não são só os pacientes graves, viu, gente? Às vezes, os pacientes que tiveram Covid leve também podem apresentar alguns sintomas de longa duração. É claro que os pacientes que têm a Covid mais grave, os sintomas também são mais importantes, né? Bom, sem dúvida, o sintoma mais importante ou o que mais aparece da Covid são os sintomas respiratórios, principalmente para aqueles pacientes que fizeram uso de respiração mecânica. Então, às vezes, esses sintomas respiratórios, eles permanecem muito tempo, como, por exemplo, a falta de ar, que é um sintoma frequente, e também a tosse, que faz parte desses sintomas respiratórios. Agora, existem sintomas que estão sendo chamados de sintomas sistêmicos, ou seja, que podem aparecer em várias regiões do corpo. Por que sistêmicos? Olha, gente, apesar do vírus entrar por via aérea superior, apesar do vírus agredir primeiro o sistema respiratório, mas o vírus ele não fica apenas no sistema respiratório. Então esse vírus ele atinge outros órgãos e sistemas. E é de acordo com esses outros órgãos e sistemas que podem aparecer os sintomas da doença. E os sintomas que são persistentes, os sintomas que deixam a marca da doença. Elas que são chamadas de sequelas sistêmicas, elas se caracterizam pela fadiga, quer dizer, aquele cansaço que às vezes impede da pessoa realizar suas tarefas do dia a dia, suas tarefas normais, baixa concentração e aquele mal-estar crônico, quer dizer, a pessoa passa o dia inteiro ou várias horas do dia com aquela fadiga e com aquele mal-estar. O que é chamado de transtornos neurológicos. Os transtornos neurológicos, eles estão muito comuns como sequela da Covid. Faz parte desses transtornos neurológicos a diminuição da memória, alteração do sono, dor de cabeça crônica e ainda, gente, o comprometimento do humor. E além disso, aquela alteração de sabor e olfato, que é o que é mais conhecido das pessoas, né? Muita gente com Covid apresentou esse sintoma de não sentir o cheiro, não sentir o sabor das coisas e permaneceu com esse sintoma por um período de tempo bastante grande. Algumas pessoas menos tempo, outras pessoas permaneceram por um tempo maior com esse sintoma, né? Bom, além disso, tem ainda os transtornos que são chamados de transtornos psiquiátricos, como a depressão, a ansiedade,
o estresse pós-trauma, porque muitas vezes só da pessoa saber que está com Covid-19, isso daí já se caracteriza como um trauma ou já dá para a pessoa um trauma. E muitos podem apresentar até uma psicose. Além disso, aparecem ainda os transtornos cardíacos e os transtornos gastrointestinais. Os transtornos cardíacos são aqueles em que a pessoa apresenta dor no peito, palpitações, aperto no peito e algumas pessoas apresentam miocardite. A miocardite é quando você tem uma inflamação na musculatura do coração. E os transtornos gastrointestinais são aqueles transtornos gastrointestinais que aparecem em outras doenças também, como, por exemplo, diarreia, ânsia de vômito, dor no estômago e etc. Né? E não para por aí, viu, gente? Olha, existem pacientes que apresentam lesão renal. E, às vezes, a lesão renal é tão importante que acaba o paciente precisando fazer transplante de rim, né? Não que essas lesões sejam muito comuns, né? Não que seja uma porcentagem tão grande de pacientes, como eu falei. O paciente que teve Covid mais grave, ele vai ter também essas marcas, né? Ou essas sequelas mais graves. Os pacientes que tiveram Covid mais leve, as sequelas serão mais leves. Bom, existem ainda as manifestações cutâneas. Uma porcentagem pequena, em torno de 3% das pessoas que teve Covid, pode apresentar erupção cutânea, quer dizer, aquelas brotoejas e coceiras pelo corpo. Mas 20% dos pacientes pode apresentar queda de cabelo. E essa queda de cabelo, ela pode persistir por alguns meses depois que a pessoa teve Covid, né? Bom, gente, mas e aí? E por que será que aparecem essas sequelas? Por que será que a Covid deixa essas marcas nos pacientes, né? Então, segundo os cientistas, existem 3 explicações. Uma delas é o seguinte: a presença do vírus no nosso corpo faz com que o nosso corpo produza uma reação inflamatória muito intensa. E essa inflamação, quer dizer, essa reação inflamatória, ela acaba danificando as células e os tecidos. Essa é uma das explicações. A outra explicação é o seguinte: alguns pacientes, eles mantêm um reservatório de vírus no seu corpo, mesmo que eles não sejam mais transmissores da doença. Porque, vejam, a Covid-19, ela se transmite por via aérea superior. Mas, às vezes, o paciente ele pode manter um reservatório em outro órgão, né? E este reservatório de vírus vai fazer com que esse processo inflamatório persista e, de certo modo, até aumente. E é isso que vai causar essas lesões ou esses sintomas de longa duração. E além disso, gente, ainda tem mais uma coisa. O corpo do paciente que teve Covid pode desenvolver o que é chamado de autoimunidade. O que é autoimunidade? Os próprios anticorpos da pessoa passam a agir de uma maneira errônea, agredindo células que são próprias daquela pessoa. Então, essa autoimunidade pode ser também uma das causas para que apareçam essas sequelas da Covid-19. Tá bom, gente? Espero que as explicações tenham sido úteis para vocês, eu espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de escrever aqui nos comentários, tá bom? Ah, e outra coisa, se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal. Assim você vai ficar sabendo das novidades e vai ver os novos vídeos. Dê uma olhadinha lá no canal, que já tem vários vídeos que podem te interessar, que possam ser interessantes para vocês.
Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Tchau!